Boa tarde, eu sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o tema de hoje é: tudo depende de mim. Irmãos, tudo depende de nós, irmãos. Da nossa atitude, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de enxergar a nossa vida espiritual. Porque muitos se preocupam com tantas coisas aqui nesta vida. As pessoas, elas dão muito valor àquilo que elas acham importante. Então, o que elas acham importante, elas colocam o seu coração, elas colocam a sua vida. Mas nós temos também que olhar para a parte espiritual, porque nós temos que nos dedicar. E a gente não pode negar que Jesus está precisando de mim e de você para fazer a obra. Por quê? Porque nós somos vasos escolhidos, vasos ungidos. Jesus está me chamando para fazer a obra dele, e Jesus está te chamando. Quantas e quantas vezes o Senhor já te chamou para fazer a obra e você fica pensando: mas eu não tenho muito dinheiro, mas eu agora tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São tantas as coisas que nós colocamos na frente, tantas as coisas, tantos empecilhos. Por quê? Porque muitas vezes o nosso amor está mais nas coisas terrenas, nas coisas aqui da terra, do que nas coisas espirituais. Mas a Bíblia não diz assim. O que a Bíblia fala? Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai as coisas do alto. Nós temos que buscar as coisas do alto, porque nós estamos aqui por pouco tempo, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Então tem um tempo determinado para cada um de nós aqui. E nós, quando nascemos, nós nascemos com o quê? Com um propósito. Qual é o propósito para mim e para você? Deus quer o quê? Quer que sejamos instrumentos nas mãos dele para ganhar almas para o Senhor Jesus. Todos nós temos que sair à procura das almas. Irmãos, quantas e quantas almas estão se perdendo? Quantas e quantas almas estão indo para o Hades, para o inferno? Quem sabe hoje, no dia de hoje, quantas pessoas não morreram? E sem salvação, porque não teve quem pregasse, não teve quem falasse. E quantos irmãos nossos estão afastados do caminho do Senhor. Então, irmãos, chega uma hora, chega um momento que nós temos que se arrepender das coisas erradas que estamos fazendo e voltar aqui em Lucas, e voltar e se colocar na presença de Deus. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 18, diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Esse aqui é a parábola do filho pródigo. Ele gastou tudo que ele tinha, ficou numa situação difícil e chegou uma hora, um momento que ele não tinha mais o que fazer. E então ele foi para o pai. E ele falou: vou lá me humilhar para o meu pai. Quem sabe ele me ajuda. E ele foi na humildade dele. Mas quando ele chegou, Jesus estava assim, o pai estava assim. Estava com os braços abertos. E ele recebeu o filho. A mesma coisa é Jesus. Jesus, ele está assim, com os braços abertos. Jesus está com os braços abertos dizendo: venha, filho meu. Ele só quer que você venha. Ele só quer que você venha, porque quando você vem para os braços do Pai, ele te recebe com muito carinho e com muito amor. Então, irmãos, o tema de hoje é esse. Esse é o tema de hoje. Tudo depende de mim. Tudo depende de mim e tudo depende de você. Não basta querer, tem que desejar.
Não basta você querer apenas, eu queria tanto me firmar na casa de Deus, eu queria tanto fazer a obra, eu queria tanto ser um instrumento nas mãos do Senhor. Isso não importa. Não importa você só querer, você tem que desejar e você tem que colocar a mão no arado e você tem que fazer alguma coisa. Tudo depende de você, da tua atitude. Você tem que ter um sacrifício voluntário. Você tem que se sacrificar. Tem que ter o que? Uma entrega total. Corpo, alma e espírito. É uma entrega, se jogar mesmo para fazer a obra. Quando você se joga para fazer a obra, então o Senhor já olha lá dos céus e já começa a te usar. Os dons começam a entrar em operação. Tudo começa a acontecer. E ali o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, ele vai te ajudando. Ele vai te capacitando. É uma capacitação. Você recebe uma capacitação lá do alto. E Deus não escolhe os capacitados. Você Deus podia escolher uma pessoa melhor do que eu, porque eu não sei falar direito, não sei isso. Não. Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe aqueles que estão com o coração aberto e que diz, eis-me aqui, Senhor. Só se coloque na presença de Deus. Deixa o resto com o Espírito Santo. A parte de capacitação, a parte dos dons, é tudo com o Espírito Santo. Ele é nosso ensinador, ele vai te ensinar, Jesus vai te ensinar. Então, irmãos, precisa haver o quê? Uma renúncia. Aqui, o segredo é esse. Tudo depende de mim. O tema de hoje é tudo depende de mim. Então, irmão, o que depende de mim? O meu esforço, a minha renúncia. Nós temos que renunciar ao mundo, renunciar à nossa carne, nosso ego, nosso eu, nossa vontade e nosso querer. E dizer, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Então vamos fazer essa oração? Senhor, feche os teus olhos agora e fique na presença do Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Eu sei, Pai, que tudo depende de mim, do meu esforço, do meu querer, da minha vontade. Mas, Senhor, muitas vezes, Pai, as preocupações com o dia a dia, a preocupação com as coisas desse mundo, até, Pai, as vaidades das coisas desse mundo, me afastam de Ti, Senhor. Então pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, trabalhar no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração, para que venhamos nos afastar, Senhor, das coisas desse mundo, Senhor. E que esse amor pela obra, Pai, pelas almas que estão aí perecendo, que esse amor venha sobre o nosso coração. Porque eu sei que depende de mim, depende dos teus filhos, Pai. Depende de uma decisão própria, Pai. Depende, Senhor, de nós tomar uma decisão mesmo, de querer servir ao Senhor em espírito e verdade. São muito pouco, Pai, que toma essa decisão. A seara é muito grande, Jesus. Mas cadê os ceifeiros? Onde estão os ceifeiros, Jesus? E o Senhor está clamando, Pai. O Senhor está clamando pelos ceifeiros. Então, Pai, que essa palavra, Pai, venha entrar no coração das vidas e das almas que estão escutando. Para que hoje, no dia de hoje, você tome uma decisão. Eu quero ser essa pessoa. Tudo depende de mim e de você. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.